Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Conversa Batista. Uma alegria e uma honra muito grande estarmos aqui recebendo uma pessoa muito distinta, faz parte da história e do legado dos pioneiros do nosso campo, dessa história tão linda no Planalto Central, com essa caligrafia de Deus contando essa história. E nós trouxemos hoje aqui pastor Alfo Kruklis, que está aqui desde 1961. Pastor, que alegria poder estar recebendo o senhor, é uma honra para a gente, uma honra estar podendo entrevistar, e eu tenho certeza que o senhor tem muita história para nos contar, e essa história é super preciosa e valiosa para nós do campo hoje. Então, minha primeira palavra de saudação por esse programa, essa iniciativa, naturalmente muito oportuna para uma divulgação do trabalho aqui do Distrito Federal. E é uma honra para nós tê-lo aqui. Pastor Alfo Kruklis, casado com a irmã Norma Kruklis, né? Ambos brasileiros, mas ela descendente, filha de alemão, e o senhor filho de Letos, da Letônia, obviamente, né? Que privilégio. Então, o pastor pode nos contar como da sua ordenação, que eu saiba, o senhor é ordenado desde abril de 1961, que o senhor recebeu, foi consagrado ao ministério pastoral. Pode falar um pouco da sua própria vida, seu chamado? Bom, a chamada aconteceu no encerramento da Convenção Batista Catarinense, onde nós morávamos. O pastor Walter Kachel foi o pregador, e ele falou sobre os 300, Josué, né? E 300. Os 300 de Gideão. Gideão. Isso. É. E aí, feito o apelo, quando eu estava ao lado dele. Que maravilha. Feita essa decisão, e nunca mais tive qualquer preocupação, dificuldade de aceitar. Glória. Sempre com essa certeza. Se entendeu um dos 300. Mas aí o que aconteceu? Eu só tinha o terceiro ano primário, que lá no Bisteiro não tinha mais escola. Sim. Então, saí, eu era alfaiate. Fui para Curitiba para cursar mais algum passo para poder ir para o seminário. E assim aconteceu. Em 58, eu cheguei no seminário do Rio de Janeiro. O pastor Oliver era o presidente. E então ali foi aquela luta quando foi no terceiro ano, eu fui para a primeira igreja da Taquara, Jacarepaguá, que o pastor atendia várias igrejas e deixou esse pastorado. Então o pastor Reis Pereira me encaminhou para lá. Isso em setembro de 60. E trabalhei até o fim do ano. A igreja pediu que eu não saísse para o trabalho de férias, só uma visita à família. E quando eu voltei, a igreja tinha decidido a minha consagração. Então estruturamos direitinho, fomos trabalhando, muito difícil no campo, na aceitação do Evangelho, mas com a ajuda do dólar, conseguimos construir o templo. E aí, assim, com a esperança que fosse melhorar. Melhorou alguma coisa, mas muito pouco. Sim. E antes de foi para essa obra, era necessário que a igreja fosse pessoa jurídica. Então foi organizada a igreja com 13 membros, imagina, né? E aí veio culminando a sua chegada. O senhor recebeu um convite para vir para o Planalto Central, Distrito Federal. Não, primeiro foi Minas, Araguari. Ah, foi para Araguarina primeiro? Foi. Araguarina? Araguari. Então o senhor foi chamado para Araguari, em Minas. Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro. Foi o pastor Dami Ferreira, nós somos colegas de turma e colegas de quarto. Ele estava pastoreando a igreja, mas eu sabia que dos planos dele, ser evangelista, sair abrindo trabalho onde não tem nas cidades. E a igreja de Araguari, do esforço todo especial, comprou um Jeep bem equipado para ele sair e fazer esse trabalho. Mas aí colocaram a condição, você tem que orientar a igreja, ajudar para vir um pastor que continue com esse ministério, né? Não chegar aqui, não vamos fazer isso. Né? Sim. Aí onde foi bater, foi lá o Kruklis, né? Que nós conhecemos muito bem, né? Então, o Blumenau, surgiram alguns probleminhas no sentido que a gente dependia inteiramente da junta executiva. Sim.
E aí com isso nós ficamos assim, se é para continuar aqui com certa dificuldade, então vamos para outro campo. E fomos lá para Araguari. Passamos 6 anos em Araguari. Aí é que veio um convite da primeira Itaguatinga aqui para Brasília. Primeira Igreja Batista de Itaguatinga. Eu já tinha estado aqui algumas vezes em Brasília. Sim. E acabamos aceitando e viemos para cá. Maravilha. Então, como foi a sua chegada aqui? Atendendo o convite, o senhor tinha uma carta convite? Sim, eu recebi a carta convite, né? Só que não foi bem assim a chegada como estava na carta, né? Sim. Nós chegamos e não tínhamos casa onde ficar. O desafio começou na hora que chegou? Na hora que cheguei. Começou ali. Mas surgiu logo depois uma casa para ficarmos, que o dono saiu de férias e nós ficamos ocupando a casa. Até lá depois, então... Mas não deu para ficar tempo em Itaguatinga. Não deu, por razões as mais diversas. E eu pedi demissão, mesmo não tendo outro convite ainda. Mas sabe quando a gente sente aqui, assim, que Deus está dirigindo. Deve fazer isso, então a gente faz e dá certo. Isso. Não demorou muito, que nós compramos a casa para nós no Guará, que estava surgindo naquela época, e um irmão da comissão de sucessão me encontrou na rua, já nos conhecíamos, perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, estou comprando casa. Ah, então vem para cá. Já levou meu nome para a comissão e dito e feito, né? Fui eleito. Maravilha, outubro de 71. Outubro de 71. Aí já eram 10 anos da sua chegada. 71. 71. E ali trabalhamos até 93. Até 93. No Guará. Na PIB do Guará. Na PIB do Guará. Na PIB do Guará. Isso. Pastor, eu sei que os desafios são sempre presentes na história da igreja, na história missionária do campo, e são bonitos. Sobretudo, desafio é algo que a própria palavra diz, se coloca imponente muitas vezes diante de nós, mas o maravilhoso é nós sabermos que por trás de cada desafio sempre há uma conquista, e o Senhor está aqui nos contando. Eu queria que o Senhor nos falasse dessas conquistas e dos desafios, muitas vezes reconhecidos de maneiras diversas, dificuldades, coisas que podem ter tomado um porte bastante forte diante do seu ministério, mas eu queria que o Senhor nos contasse como esses desafios, alguns deles, alguns testemunhos, experiências que o Senhor passou já nesse tempo, como, por exemplo, quando chegou aqui pastoreando a PIB do Guará, e até o dia de hoje o senhor puder contar histórias assim, mas eu queria que o senhor contasse isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Conversa Batista volta já. Pois é, estamos de volta no nosso Conversa Batista, hoje com a honrosa presença do pastor Alfo Kruklis, um dos pioneiros do nosso campo, e um trabalho, uma história para contar, que nos dá a honra de estar conosco essa manhã. Pastor Alfo Kruklis, eu perguntava no final do primeiro bloco sobre os desafios que o senhor viveu naquele tempo. Os desafios de hoje, os desafios de sempre da igreja, mas se o senhor pudesse nos contar testemunho, história, o senhor chegando aqui no campo. Bom, tudo, no tempo que nós chegamos em Brasília, era o início e dificuldades por toda parte. A igreja conseguiu comprar um lote no Guará 1, que estava surgindo naquela época, construir um barraco e
E nem todos da Candangolândia vieram para o Guará. Então era um grupo até mais reduzido. E aí as condições... Então a igreja foi formada na Candangolândia e veio para o Guará. Lá, aí no Guará, passou a ser chamada Primeira Igreja Batista do Guará. Sim. Então, quando eu assumi, enfrentei, quer dizer, o terreno lote ainda a ser pago, a construção do templo que os próprios membros estavam fazendo, tudo meio parado, que não tinha quase condições, quer dizer, não tinham quem administrasse, pode dizer assim. Sim. Então, entramos assim de cheio para tentar atender às necessidades. E, graças a Deus, o que aconteceu foi assim uma união do povo, não houve divergências. Sim. Isso, com o pastor e o grupo todo, nosso relacionamento. Todo o tempo dos 21 anos, nós passamos assim. E essa amizade até hoje, encontrar, abraçar, foi muito bom. Esse então, sinal é muito nobre, a unidade do povo, isso fortalece certamente, é um sinal. Então, fomos avançando, até chegar um ponto que o templo em construção não chegou a ser terminado, teve que ser aumentado. Uma parte ali foi aumentada para fazer o acabamento, só que a estrutura dessa construção não se firmou. As paredes estavam abrindo com perigo do telhado cair em cima da congregação. Sim. Então o engenheiro condenou completamente. Aí saímos para construir o edifício de educação cristã. 668 metros quadrados em 2 pavimentos. Era no Guará o que mais aparecia, porque não tinha construções agora, né, departamentos. Sim. Então ele sobressaiu realmente ali. E a igreja passou a se reunir todos os trabalhos no edifício. Tem um salão chamado social, que era só um pouquinho menor do que o templo, sim, mas dava, com aperto, dava para fazer. Só que isso levou a igreja a pensar, decidir construir o templo. Logo surgiram as ideias de construir o templo. Sim. Mas só um detalhe aqui em 1975 foi realizada a última convenção batista brasileira na Guanabara, que era antigo, antes do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. E a igreja, a diretoria, nos credenciou para sermos mensageiros. E recém a igreja tinha comprado um Fusca para o trabalho pastoral. E ofereceu, olha, se vocês quiserem ir de carro, que os 3 filhos, né, facilita, pode ir, estejam à vontade, né? E nós fomos. Foi assim uma experiência, né, quer dizer, dentro da igreja, como eu apreciei, e para a família. Saí com os filhos, eles não conheciam o Rio de Janeiro, a gente falava, né, onde nós estudamos. Fusca, e na época isso era uma coisa... Mas se era, né? Eu sei que essas coisas assim, marcantes mesmo, com né? certeza. Então, no trabalho, Deus foi desenvolvendo, e aí chegou um ponto, quando se falava em construção do templo, eu comecei a sentir que essa não seria a minha responsabilidade. Sim. Mas aí fazer como? Eu teria que desocupar para o outro pastor assumir e desenvolver esse trabalho. Eu tinha um sentimento íntimo que eu gostaria de ir no meu estado, São Paulo, especialmente numa igreja leta, de origem leta. Sim. Nova Odessa tem essa igreja, organizada em 1906. Pois Deus encaminhou sem que eu pedisse a ninguém isso, a não ser a Deus. Falei assim, se tem no seu plano, que eu deixei o Guará não tendo um convite. Os filhos em casa falaram bastante sobre isso. Mas, pai, como é que pode ser uma coisa dessa? Mas eu tinha um sentimento, sem dúvida, né? Pois chegou, primeiro eu fui pregar na Igreja Batista da capital, e lá estava o presidente da igreja de Nova Odessa, organizado desde 1906, e logo recebemos o convite para o pastorado. Pronto, preencheu. Estava em São Paulo e na igreja dos meus patrícios. Já pensou? Que coisa maravilhosa. Ali eu tive experiências muito boas de trabalho também, né? Quer dizer, isso era o quê? 1975? 1991. Ah, o senhor já estava em 1991. Visitando essa igreja em Nova Odessa, fundada em 1906. Aí era
igreja já era mais que centenária. Já. Que coisa bonita. Pastor Alfo Kruklis, um abraço para nossa querida irmã Norma. Obrigado. Os seus filhos. Nos sentimos muito honrados com a sua vida, o legado e a sua história no campo do Planalto Central. E agradecemos de maneira especial esse tempo que estamos aqui conversando nessa conversa batista e ouvir um pouco mais, senti-lo, ver o seu zelo, cuidado e a profundidade com a qual o Senhor viveu esse campo. Para nós é uma inspiração e ver esses testemunhos nos inspira sobretudo, como falei há pouco, aos novos pastores, aos pastores que estão no campo, sabendo e entendendo que os desafios só mudam de nome e de endereço. Desafios são sempre presentes, mas o Senhor que deu a missão dará a vitória. E você que nos acompanha pelas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Pode compartilhar nas redes sociais, na nossa CBPC TV, que está no nosso website cbpc.org.br, nosso Facebook, nosso Instagram, CBPC Oficial, e o nosso canal no YouTube, youtube.com/cbpctv Oficial. Você pode assinar, receber as notificações e críticas, dicas, opiniões, sugestões, você pode mandar pelo falecom@cbpc.org.br. CBPC, fazendo missões com você.